Olá, tudo bem com você? Nesta videoaula, a gente vai aprender a como usar os dois pontos, um sinal de pontuação muito utilizado em textos jornalísticos, notícias ou textos científicos, por exemplo, mas que também pode aparecer em textos literários. Bom, antes da gente entrar no assunto desse vídeo, a pontuação é muito importante, pois é ela que ajuda a organizar as frases do nosso texto. É ela que nos ajuda a organizar melhor todas as ideias que a gente está tentando transmitir. E, nesse caso, os dois pontos são um sinal de pontuação. Os dois pontos têm, geralmente, funções muito definidas na nossa língua portuguesa. A de mostrar um esclarecimento ou de fazer uma citação. Por exemplo, eu trouxe aqui para a gente um texto que é, na verdade, um manual de como jogar o jogo de cartas Mico. A gente vai ler esse manual e vamos tentar prestar atenção no sinal de pontuação que aparece nele para que a gente encontre a função desse sinal nesse texto. O texto é assim. O objetivo desse jogo é fazer o maior número possível de pares e não ficar com o mico. Dá para jogar com 3 ou mais jogadores e com um baralho de 52 cartas. Preparação. Embaralhe as cartas e coloque uma carta virada para baixo no centro da mesa. Ela será o mico. Todas as cartas restantes são distribuídas, uma a uma, entre os jogadores. Bom, vamos parar a explicação do jogo por aqui, porque já vimos os dois pontos e é importante que a gente preste atenção na função dele nesse texto, tudo bem? Bom, nesse caso, os dois pontos apareceram para abrir a explicação da preparação. Se a gente for ver, existe um pequeno intervalo entre o momento em que a gente lê preparação e o momento em que a gente lê o resto do texto. Isso porque os dois pontos apareceram ali para poder nos mostrar que o que vai vir em seguida é uma explicação e que, por ser uma explicação, a gente tem que prestar atenção para poder entender. Vamos ler de novo esse segundo parágrafo? Preparação. Embaralhe as cartas e coloque uma carta virada para baixo no centro da mesa. Percebe? Existe um pequeno espaço entre a palavra preparação e a palavra embaralhe. Os dois pontos, eles aparecem ali para poder mostrar para a gente que a gente vai abrir uma explicação, um esclarecimento. No caso, uma explicação da preparação do jogo. É como a gente se prepara para jogar mico, embaralhando as cartas e colocando uma carta virada para baixo no meio da mesa. Os dois pontos, nesse caso, por ser um sinal de pontuação, ajudam também a organizar a frase e a esclarecer as ideias. Um outro exemplo que eu trouxe para a gente nesse vídeo é o exemplo de uma piada. Uma narração em que dois gatos conversam entre si e o sinal de pontuação dois pontos acaba aparecendo. Vamos ler a piada e depois vamos tentar prestar atenção em como os dois pontos aparecem, diferente da explicação do jogo mico. Vamos lá, a piada começa assim. Um gato caminhava por um telhado miando. Miau, miau. Nisso, se aproxima outro gato repetindo. Au, au. Então, o primeiro gato lhe diz, olha, por que você late se você é um gato? E o outro responde, e por que não posso aprender outros idiomas? Bom, percebe que os dois pontos nesse exemplo apareceram 4 vezes? Vamos tentar prestar atenção em uma das vezes em que eles aparecem, porque aí já vai valer para todas as outras, já que eles estão fazendo a mesma função. Logo na primeira linha, a gente tem um gato caminhava por um telhado miando. Miau, miau. Bom, os dois pontos apareceram aí para poder abrir um discurso direto, ou seja, para poder abrir uma fala de alguém, no caso, a fala do gato, que é o miado. Logo em seguida, esse sinal aparece de novo, um pouco antes de au, au. Bom, só por esse texto, só por essa pequena piada, a gente consegue perceber que os dois pontos aparecem também abrindo diálogos, e não só abrindo citações ou explicações e esclarecimentos. No caso de ser um diálogo, precisamos colocar os dois pontos quando há discurso direto. Além da função dos dois pontos nesse texto, a gente tem que prestar atenção também na pausa que eles criam na frase. Vamos ler de novo a primeira frase, só para que isso fique bem demarcado. A frase é assim. Um gato caminhava por um telhado miando. Miau, miau. Viu a pequena pausa que eu dei antes de dizer a fala do gato? Isso porque, antes da gente ler o que o outro está falando, precisamos dividir a frase. Dividir o que é o chamado da fala e o que é a fala em si.
Lembra que os dois pontos, por serem um sinal de pontuação, servem para organizar e ajudar a gente na leitura dos textos? Então, a entonação faz parte dessa leitura. Nesse vídeo, então, a gente aprendeu a como usar os dois pontos. Vimos que eles têm diferentes funções, dentre elas, a de esclarecer ideias, como vimos lá em cima na explicação do jogo mico. Vimos também que os dois pontos têm a função de abrir discurso direto. Além disso, não podemos nunca esquecer que a pontuação é extremamente necessária, pois organiza o texto e as ideias, ajudando na entonação correta e também na compreensão correta do texto. Eu vou ficando por aqui. Espero que você tenha compreendido melhor como os dois pontos aparecem e como devemos usá-los nos textos que escrevemos. A gente se encontra numa próxima aula. Até lá e bons estudos!